esta é mais uma edição do Experiências que Edificam. E no Experiências que Edificam de hoje, nós vamos receber a Juliane Kessia, a Miss Mundo Minas Gerais 2011. Nós vamos falar sobre fé, um testemunho muito lindo de superação e milagre. Seja bem-vinda, Juliane. Obrigada. Juliane, eu gostaria que você me contasse essa história, esse testemunho, né, da sua filha. Como que você passou, né? Detalhasse ali as experiências de cura, né? Que foi uma cura, né? Que a Clarinha teve. Foi realmente um milagre mesmo que a gente viveu. A Clara, eu tenho 2 filhos, a Clara e o Heitor. E a Clara tinha acabado de fazer 3 aninhos, o Heitor 1 aninho, eu tava com ele bem pequenininho. E eu comecei a sentir um comportamento diferente da Clara. Ela estava sentindo algumas dores e eu observando, vendo que ela sentia umas dores abdominais e levei ao médico. Eu sempre fui muito atenciosa, muito presente. Eu abri mão de trabalho, de carreira, de tudo para poder viver integralmente mesmo a maternidade. E então eu sei cada detalhe deles, cada oi, cada ai, eu tô sempre atenta. E aí eu senti que ela estava diferente, mas teoricamente normal. E um dia eu sempre ficava com eles, com os 2 sozinha. Ela tinha normalmente intestino preso, e aí ela pedindo para ir ao banheiro, não conseguia, a gente sempre fazia uma massagenzinha e tudo mais. E nesse dia eu com ele pequenininho, eu tava indo levar ele pra fazer uma aula de natação, ela pro balé, arrumei os 2 bonitinhos. E aí ela falou, mamãe, quero ir ao banheiro. Aí foi ao banheiro e tava sentindo dor. Falei, mamãe, faz uma massaginha. Na hora que eu tava fazendo uma massaginha, ela simplesmente vomitou toda, a roupinha sujou toda, ela começou a vomitar e desmaiou. Quando ela desmaiou, eu tomei aquele susto. E nunca tinha visto uma criança tão pequenininha desmaiar. Ela desmaiou e aí eu arranquei a roupa dela que estava toda suja. E entre vômito e criança pequena, e eu tentando tirar o Heitor e ela passando mal. Você estava sozinha? Sozinha. Eu enrolei ela num roupão. Quando eu fui pra sair, eu escutei meu marido chegando, bem na hora. E aí eu comecei a gritar, Marcos, Marcos, gritando. E ele achou que eu tava brava com o horário que ele tava chegando, porque ele ia comigo na aula dos meninos. Aí ele subiu e falou, que foi? Calma, já cheguei. Eu falei, Clara, corre, a Clara tá passando mal. E ele, calma, não precisa desse desespero. E eu sentia que era alguma coisa muito séria. Mãe tem essa intuição, né, gente? Tem. Parece assim, né? É surreal. Sabe, é surreal, é algo sobrenatural. A gente sente que tem alguma coisa ali que tá oculta, que tá acontecendo. E aí a gente saiu de casa com muita pressa, e aí a gente saiu furando sinal, corta a polícia, e eu falando, vai. Falei, deixa a multa chegar, mas vambora. E aí, na hora que a gente chegou na porta do hospital, ele queria dar a volta, eu falei, entra na parte de ambulância mesmo. E aí, na hora que ele parou o carro, ele saiu entrando. Eu comecei a esmurrar a porta mesmo, gritando, e ela desmaiando de novo. E aí eles vieram, a enfermeira pegou e falou assim, calma, o que é isso? Quando ela olhou pra ela, branquinha, aí eu comecei a tremer muito, assim. Aí ela falou, me dá, mãe, e já entrou com ela correndo. E aí eu já entrei chorando, tremendo, isso nunca tinha acontecido. Aí entrou, deitou ela, o médico veio, avaliou ela. E aí ela, muito assustadinha, tentaram pegar acesso, não estava conseguindo pegar acesso e tudo mais. Ele me perguntou o que aconteceu. Eu falei, não, ela estava tentando ir ao banheiro, não conseguiu, vomitou. Aí eles falaram assim, não, ela passou mal devido ao excesso de esforço que ela teve, né? Ela se esforçou muito e aí por isso... Ficou fraca e desmaiou. E ela, pelo esforço, ela vomitou. E aí desmaiou. Falei, tá, tudo bem. Eles falaram, olha, a gente vai fazer uma pré-internação pra gente ver como que vai ser, como que ela vai evoluir. E nisso, ela foi ficando estranha. Barriguinha inchada e tal, e aí eu tava preparando. Aí ele pegou e falou comigo assim, mãe, pode ficar tranquila. Pelo que a gente tá vendo do quadro aqui, é só uma constipação intestinal ou uma gastroenterite, a gente vai investigar. Tudo bem. Internou, nisso deram um medicamento pra ela de dor, que ela tava reclamando muita dor. Ela começou a inchar. Aí ela começou a inchar, sentir os olhinhos dela bem inchados e uma febre absurda. E uma febre muito grande. E aí eu comecei a ficar assustada com tudo isso, assim, e ela não melhorava.
E aí eles deram uma dipirona e todo mundo achou que era alérgico à dipirona. Ela começou a dar eles chamam de exantemas. Até então a gente não sabia que era isso. Pelo corpo, são como se fossem umas feridinhas assim pelo corpo. E aí ela foi evoluindo com aquilo ali e com muita febre. Chegava a 39 de febre, eles medicavam, dava 4 horas, tinha que medicar com outro medicamento porque ela dava febre de novo. No outro dia, aí a gente passou a noite, no outro dia de manhã, ela não estava nada bem, reclamando muita dor, ela mal estava conseguindo mexer. Eles deram alta para ela. E aí eu falei, não, mas ela não tá bem, ela não pode ter alta. Aí eles falaram assim, não, mas isso aí realmente é uma gastroenterite, sintomas da gastroenterite, pode ir embora. Não saí bem de lá, eu tava com meu coração aflito, fui embora com ela. Nisso, a gente passou o dia, ela começou a piorar de novo. E aí eu falei, gente, não tem condições, a febre só melhora quando dá o remédio, eu nunca vi uma gastroenterite causar isso. Desse jeito. E aí, quando foi de noite, ela ficou 10 vezes pior. Inchou toda e ficou muito pior. Voltei que ela não estava conseguindo abrir o olhinho. Aí voltei com ela pro hospital. Cheguei no hospital, uma outra médica avaliou e falou, não, isso é infecção de garganta. Nossa. Aí eu falei, mas infecção de garganta? Ela com, né, tanto... Barriga inchada. Eu falei, ela tá estranha. Ela falou, mãe, é isso, tudo bem. Fui embora pra casa com ela e passei a madrugada acordada, com muita febre, ela com muita dor. No outro dia cedo, eu olhava pra ela, eu tinha uma ânsia de vômito que eu não sabia explicar. Então eu sentia que ela não estava bem. E aí o meu marido tá assim, acho que você tá inventando doença onde não tem. Ela vai melhorar, calma, não precisa se apavorar. Eu sei que tá acontecendo alguma coisa que eu não sei explicar. E aí a gente... eu fui pra... Não consegui encaixe pra ela no pediatra. Fiz acampamento na porta do pediatra. Falei, só sai daqui quando me atender. Fiquei lá chorando. E ela é uma menina muito ativa, conversa muito, ela quietinha, com muita febre e tudo mais. O pediatra avaliou, falou, olha, eu acho que ela tá tendo uma crise alérgica. Vou passar remédio pra dor. Só que ela é muito forte. Quando o médico avalia ela fala que não tá sentindo dor, que tá tudo bem. Mas eu sabia que ela tava sentindo muita dor. E aí o médico passou pra ela um remédio pra dor e um antialérgico. O que aconteceu? Na hora que a gente chegou em casa, o antialérgico diminuiu todos os exantemas e o remédio pra dor era mais forte, ela ficou melhor. Então, maquiou aquilo ali. Tava tudo ok. Só que eu olhava pra ela, eu sentia ânsia de vômito. Eu falava, gente, não tá normal. E todo mundo tá assim, Ju, você tá criando coisa onde não tem. Eu falei, é meu coração de mãe e é isso. E pronto, e nada tirava isso do meu coração. Aí ela ficou de um dia pro outro, teoricamente, muito bem, enquanto eu tava dando remédio. Eu falei, não, realmente ela tá melhorando, mas eu tô sentindo alguma coisa que não tá bem. No dia seguinte eu falei, vou tirar o remédio pra dor. E eu quero ver se ela tá bem mesmo. E graças a Deus eu tirei o remédio pra dor. Na hora que eu tirei o remédio pra dor, ela começou a sentir muita dor, que ela não conseguia mexer. Ela não conseguia levantar o tronco de tanta dor. E aí eu comecei a fazer uns testes, porque todo mundo tava achando que eu tava exagerando. E aí ela é muito vaidosa, dei esmalte pra ela não conseguia passar. Aí falei, pode passar no pé. Nunca deixei ela passar no pé. Pode passar no pé? Ela, pode. Ela tentava e não conseguia. Aí ela falava assim, mamãe, me ajuda a sentar? Eu falei, tá com dor? Eu não. Você tá com dor? Eu não. Quando você viu? Eu falei, ela tá com dor. Aí eu olhava pra ela e eu dava ânsia de vômito. E era uma coisa assim que eu não sabia explicar. Eu falei, gente, por que eu olho pra minha filha e tenho ânsia de vômito? E era uma angústia muito grande. Aí, olhando pra ela assim, com todo mundo achando que era um pouco de exagero meu, que era só continuar dando remédio pra dor que tava tudo bem, eu subi pro meu quarto. Ajoelhei no meu quarto e falei com Deus, sabe? Nessa parte, que eu queria até pontuar, a sua fé, você acha que ela, vamos dizer assim, que Deus começou a trabalhar, você conseguiu enxergar isso? Nesse período que você estava passando com a Clara ali? Nesse momento, não. Até esse momento, não? Nesse momento, estava no automático. Tava no automático. Vou pedir para Deus. Simplesmente assim? Vou pedir para Deus porque
crescendo, hoje eu não frequento uma igreja, mas crescendo numa igreja evangélica, eu sempre soube que Deus era o meu melhor amigo, o meu socorro, e era nele o meu refúgio e tudo mais. Aí eu falei, é pra Deus, porque ninguém ali estava enxergando o que eu estava enxergando. Então eu precisava de alguém muito além de todo mundo para me entender. Isso, naquele momento só Deus poderia me entender. Só Deus. Porque quando Deus fala que o amor de mãe se aproxima ao amor dele, eu falei, só Deus vai me entender, ninguém vai me entender melhor. Aí subi, ajoelhei no meu quarto e fiz uma oração rápida, espontânea e assim, muito do fundo do meu coração, sabe? E aí eu pedi pra Deus, eu vou sair daqui agora, meu Deus, e vou pegar a Clara, vou levar ela no pediatra de novo e eu só te peço 3 coisas. Me mostra pra onde eu devo ir. Me mostra o que minha filha tem e cura minha filha. E eu não sei porquê, eu pedi nessa ordem. Eu não sei porquê. E aí, na hora que eu abri os olhos, ela estava mal andando. Meu quarto fica no 2º andar. Quando eu abri os olhos, ela estava assim no meu quarto e falei assim, mamãe, o que foi? Aí eu falei, nada. Aí a mamãe só estava pedindo pro Papai do Céu para tirar a sua dor. Aí ela, tá doendo. Eu falei, tá doendo? Tá bom. E aí, eu fui ao pediatra com ela de novo. Chegou lá, o pediatra apertava ela inchada, apertava a barriguinha e falava com ela assim, tá doendo? Ela falava, não. Aí ele apertava de novo e falava, aqui tá doendo? Ela, não. Segurando a dor. E aí ele foi e falou comigo assim, ele também duvidou de mim naquele momento. Aí ele foi e falou comigo assim, se ela tá com essa dor toda que você acha que ela tá, você tem que levar ela pro hospital. E aí me bateu assim, aquela tristeza, aquele choro mesmo. E aí eu falei pra Deus, falei, me ajuda, é só isso que eu preciso. Eu vim aqui atrás de informação, eu não quero que ele faça nada. E aí a gente teve até, assim, uma discussão mesmo, assim, né? Não uma discussão, mas uma indisposição no momento. Eu fui e falei pra ele, eu não vim aqui pedir pra que você me ajude. Eu só vim pedir uma informação pra onde eu levo minha filha. E ele me pediu para levar em um hospital. Eu falei, nesse hospital eu não quero voltar, porque eu já tinha tido duas experiências que... Bem negativa. Né? Aí eu falei, eu quero um outro hospital, onde eu posso ir? Aí ele falou comigo assim, nesse momento, o único hospital que, por causa do horário, ele falou, se ela tá sentindo tanta dor, nesse momento, o único hospital que você vai encontrar exames, né, que eles vão examinar ela direitinho, vai ser no Hospital São Camilo. Aí eu falei, São Camilo. E me deu uma paz na hora que eu ouvi esse São Camilo. Eu não dirigia para Belo Horizonte com os meninos no carro, porque eu tinha muito medo de sequestro, assalto. Então eu não rodava com os meninos no carro. Eu sempre ia com alguém, Marcos que me levava. E nesse dia eu não queria saber de nada. Eu coloquei ela no carro, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu estou indo para o Hospital São Camilo. É uma força, né? Minha mãe sente uma força surreal. surreal. Minha mãe falou comigo assim, não vai sozinha, você tá nervosa. Eu falei, mãe, a vida da minha filha depende de mim. E eu tô indo agora pro São Camilo. Eu pegava nela, encostava nela, ela fazia de dor e segurando o filho. Peguei, dei um remédio, que eu já tava andando com remédio na bolsa, dei um remédio pra ela de dor. Peguei o carro. Aí minha mãe tá assim, deixa sua irmã pelo menos ir com você, deixa sua irmã ir com você. Falei, mãe, não dá, ela vai querer se arrumar, eu tenho que ir agora. Aí ela falou assim, não, ela falou que não vai se arrumar, pode passar e pegar. Eu passei, a minha irmã pulou no carro, nós fomos. No caminho, a Clara só gemia. Qualquer lugarzinho que eu passava, eu não conhecia nem o bairro que eu tava indo, nem o hospital, nem nada. E eu fui, coloquei no GPS, errei o lugar umas 3, 4 vezes e eu pedindo pra Deus, me guia. E a minha irmã conversando comigo no carro, aí ela falou comigo assim, nossa, já te falei 3, 4 vezes a mesma coisa, você não prestou atenção. Aí eu dei uma crise de choro dentro do carro e falei com ela assim, você não tem noção do tanto que eu tô nervosa? Eu falei, ela falou, calma, não vai ser nada demais. Eu falei, eu sei que é, só respeita o meu momento. Aí minha irmã, desculpa. Aí a gente chegou no hospital assim, eu tava muito tensa, sabe? Na hora que a gente chegou, eu tinha dado remédio, a Clara tava melhor, aparentemente bem melhor. Na hora que ela passou pela triagem, a enfermeira avaliou, ela tava sem febre, ela tava sem dor, não parecia que ela tinha nada. Eu falei, vai todo mundo achar que eu sou louca de novo, né? Aí na hora que passou pela triagem, eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso.
E aqui eu tenho certeza que ela vai ser bem olhada. Por favor, a minha filha não tá bem. E teoricamente, olhando pra ela tava bem. Ela olhou pra mim e falou assim, eu confio em você, mãe. E deu uma pulseira amarela pra ela. Aí eu já abri a boca a chorar, porque era de Deus. Porque ela podia muito bem falar comigo assim, não, ela não tem febre, ela não tem nada, ela vai colocar a pulseira verde. Aí ela falou, eu acredito em você, mãe. Na hora que ela falou isso, eu já me dei Identificação, você sentiu. Naquele momento ali, eu acredito que você já começou a perceber que a sua oração já estava sendo respondida. Ainda não. Não? Ainda não. Ainda não. Eu ainda... Mesmo você não. vendo alguns sinais ainda... A gente acha que a fé da gente... ela é grande, mas ela é pequena o tempo inteiro. Ela é muito pequena. É um processo. Ela está sendo trabalhada todo o tempo, né? Exatamente. É a forma que Deus te mostra. Você fala, poxa, é muito maior do que eu imaginava. É muito maior do que eu imaginei ser. E aí, na hora que eu entrei, veio uma médica, atendeu ela e falou avaliou e falou, olha, mãe, lá eles chamam de mãezinha. Então, assim, sabe, foi uma forma até melhor de atender eles. E aí ela falou assim, mãezinha, fica tranquila. Eu falei, eu não sei mais o que eu faço. Ela tá sentindo dor, mas ela fica fingindo de forte. Eu falei, eu não sei o que eu faço com essa menina. Aí ela só olhou assim, sabe? Aí a médica avaliou ela e falou, mãe, eu acho que é constipação intestinal, sim. Mas vamos tirar todas as dúvidas e tudo mais, pode ficar tranquilo. A médica avaliou ela toda, fez lavagem estomacal, que para uma mãe ver uma criança pequenininha passar por isso é muito traumático. Forte, muito forte. É muito difícil. E assim, ela olhava para mim e falava, por quê, mamãe? Tá doendo. Então é muito difícil você entender que tá doendo no seu filho e ele olha para você tipo, me tira disso. E você não pode. Então assim, ensina muito. Ensina. E aí ela fez, e aí tiveram que fazer a coleta, né? Aí meu esposo chegou, tiveram que fazer a coleta de urina por sonda. Então, segurar uma criança de 3 anos numa posição ginecológica e ela olhar pro seu pai e pra sua mãe e falar, papai, por quê? Juntava só o choro, sabe? Meu marido de um lado, eu do outro, e a gente assim... vai passar, vai passar, vai passar. E ela assim, mas tá doendo. E ela não entendia. E pra gente era muito difícil, sabe? E aí ela passou por tudo isso e a médica tava sendo um amor. E aí, por isso que eu falo que às vezes a gente não entende Deus trabalhando. A médica falou comigo assim, olha, o exame dela não saiu e eu tô trocando de plantão. Mas o próximo médico que entrar, eu já vou deixar pra ele aqui, ele vai dar alta pra ela. Eu falei, tudo bem, porque na hora você não pensa assim, ela precisa internar. Você pensa assim, não, ele vai dar alta porque ela tá bem. Ela tá bem. E aí eu falei, tá, mas no meu coração eu falava assim, ai, nossa, fica. Essa médica é tão boa, tão atenciosa. Mas Deus precisava que ela saísse de cena para entrar o outro médico que não ia deixar ela embora. Na hora que o outro médico chegou, eu com o coração fechado pra ele, sabe? Tipo, ai, nossa, como é que será que vai ser esse médico? A dúvida, né? Aí ele avaliou a Clara. Na hora que ele pôs a mão na barriguinha dela, ela fez assim, o mesmo que ela tinha feito todas as vezes. Mas com os médicos ela até então não estava reagindo. Não. Era só o primeiro, então, que ela... Não, ela fazia isso. Só ela fazia assim. Mas ninguém via relevância naquela dor. Ele olhou pra ela e falou assim, mãe, ela tá com dor. Eu falei, ela tá. Só que eu já queria ir embora. Aí eu peguei e falei com ele assim, mas ela tá melhorando. Aí ele pegou e falou, porque aí eu comecei a ter medo. Falei, internar ela, como que vai ser? Aí ele falou assim, não, mãe, a gente vai fazer uma pré-internação que eu quero pesquisar mais. Falei, tá. Aí me bateu aquele susto. Aí ele tá assim, pode ir embora a tia e o pai e vai ficar só a mãe? Falei, eu não desgrudava nem um segundo. A gente entrou para uma sala de pré-internação. Quando colocaram ela no soro, eu tremo muito só de falar tudo, porque realmente é a primeira vez que eu conto depois de 2 anos e é pesado. E aí, colocaram ela no soro, ela começou a piorar muito, muito. Não sei porquê, acho que tinha que ser naquele momento, ela começou a piorar muito, muito mesmo. E aí eu falo que às vezes a gente é muito preconceituoso, né? Chegou uma médica que era residente. E eu olhei pra ela, tipo assim, ela não vai saber o que minha filha tem, sabe? Com aquele olhar que a gente acha que sabe tudo. E Deus, assim, ele foi me moldando de todas as formas. E aí ela avaliou ela, olhou bem, e ela foi e cochichou com uma outra médica residente. E eu fiquei brava delas ficarem cochichando. Aí eu cheguei lá e falei, aqui, por favor,
você pode me falar o que minha filha tem? Ela falou, não, mãe, a gente só tem algumas suspeitas. Eu falei, tá, eu quero saber. Ela falou, não, a gente tem que conversar primeiro. Eu falei, não, eu quero saber. É minha filha, eu quero saber. Aí ela foi e falou comigo assim, mas a gente precisa de tantas coisas ainda para confirmar, não é nada, é só uma suspeita. Eu falei, eu quero saber. Eu falei, você não acha que eu sou mãe, eu tenho o direito de saber? Aí ela, tá, a gente tá com suspeita que a sua filha tem Kawasaki. Eu falei, Kawasaki? Ela falou, é uma doença rara, mas fica tranquila que a gente vai conversar. Meu coração já ficou assim, e a Clara já foi debilitando. E aí eu olhava pra ela e aquela febre que não melhorava, e acesso daqui, acesso de lá, inchando. E ela tinha 3 anos, né? 3 anos, tinha acabado de fazer 3 anos. Ela fez em março, isso foi em maio. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí a gente saiu da pré-internação, a Clara vai pro quarto, ela vai internar mesmo. Eu falei, tá. A gente tinha chegado 5 horas da tarde, isso já era mais ou menos 11 horas. Eu fui pro quarto, 4 horas da manhã, e ninguém me falava nada. E eu vendo ela inchando e nada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Quando eu olhei, o corpo dela foi voltando, os exantemas, que tinham sumido por causa do remédio. Eu falei, gente, tem uma coisa estranha, ninguém me fala nada. E ninguém me falava nada. Você tá contando e o filme tá passando na minha cabeça. Eu já tô imaginando ela deitada lá. A gente vai... É bem isso. É bem surreal. E aí ela foi piorando. Ela foi piorando e aí eu já não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. E na madrugada ociosa eu pesquisei, que era o que eu não queria pesquisar. E aí eu falei, não, eu tenho que pesquisar. Eu vou ter que pesquisar porque eu segurei até 4 horas da manhã sem pesquisar. 4 horas da manhã, quando eu pesquisei, é uma doença muito séria, é uma doença muito rara. E os sintomas dela tava batendo certinho com aquela descrição ali? Nem tudo, nem tudo assim, porque também poderia ser infecção urinária, também poderia ser a constipação intestinal. É uma doença difícil de diagnosticar porque ela não existe um exame. Entendi. É só clínico. E você precisa de 4 sintomas para confirmar essa doença. A Clara teve 7. Então, assim, o dela foi bem sério. E é uma doença que acontece em crianças de 2 a 6 anos, meninos asiáticos. Então, a probabilidade de ser com ela era muito pequena. Então, eu falei, não é, e não é, e não é, e não é. E botei na minha cabeça que não era. Na hora que meu marido chegou, eu fui, abracei ele e ela tava assim, ela tava ficando estática. Era como se ela estivesse dormindo. Eu achei que ela estava dormindo. Na hora que ele chegou e eu vendo que ela estava piorando muito, eu abracei ele, comecei a chorar muito. E aí falei pra ele, eu falei, amor, ela não tá bem, amor, ela não tá bem. E ela tava acordada. Aí ela com o olhinho fechado, ela fez assim, mãe, eu tô bem. E aí foi aquele tapa, sabe? Tipo assim, eu tô lutando e você tá entregando os pontos, por quê? Foi assim, sabe assim, quando eu virei outra pessoa. Sim. Naquele momento eu virei outra pessoa e eu não sei explicar mais, porque a partir dali foi o agir de Deus na minha vida, porque não era eu. Não era eu. Literalmente, eu acho que todo o meu racional entrou e todo o emocional saiu. E aí eu parei de chorar. O Marcos, ele já é muito tímido, ele não falava nada, ele só chorava. Só lágrima descia, ele não falava nada. Aí eu parei e fiz assim, não, minha filha, realmente, você tá ótima. A mamãe tava falando de ontem, na hora que você chegou. E eu mudei. Sabe meu tom de fala mudou? Tudo mudou. Eu sempre falo baixinho. Eu comecei a falar, sabe, assim, impondo a voz. Falei, não, filha, tá tudo bem, você tá ótima, inclusive, você já tá melhorando. Aí ela quietinha, já não falou mais nada. E aí, só que quando eu saía de lá, eu desabava. Quando eu entrava no quarto, eu virava outra pessoa. E forte, né? Pra passar essa força pra ela. Eu queria que ela tivesse certeza que tava tudo bem. Assim como ela me falou, tá tudo bem. E aí acabou. E eu falei, não, ela vai sair dessa, vai dar tudo certo e tudo mais. E eu atrás de informação e ninguém me falava nada, e era um feriado. Isso tudo aconteceu perto de um feriado, que foi o de 1º de maio. Então não tinha médico direito, porque, né, se prolongam às vezes o feriado e tudo mais. E aí eu fui já desesperada, já era quase 8 horas da manhã e nada, nem ninguém para me dar notícia. Eu fui atrás dos médicos e com uma atitude assim, desesperada mesmo, eu falei, eu preciso saber.
E aí eles falaram, mãe, a gente precisa ainda saber. Aí já era sábado, eu cheguei com ela na sexta, era sábado. A gente precisa de ter uma confirmação do médico. E você viu lá que em cima da caminha dela tem escrito doutora Daniele? A doutora Daniele só chega na segunda. Eu falei, meu Deus, é sábado, eu vou ter que esperar sábado, domingo e segunda. Lá na descrição da doença fala que ela precisa ser diagnosticada e tratada com 10 dias. E aí, toda hora chegava alguém e me pedia tudo o que tinha acontecido. E eu já não aguentava mais falar a mesma coisa. Já repassando, né? E o que acontece? Ela tinha vomitado na escola um dia antes dela ter passado mal comigo em casa. Então já era o primeiro dia da doença e ninguém tinha me avisado nada na escola. E só que eu sabia, porque eu tinha perguntado pra ela, por que sua roupa tá úmida? E ela falou pra mim, se fosse uma criança que não tivesse me falado, a gente teria perdido alguns dias na contagem, que seria, assim, fundamentais pra ela formar esse diagnóstico, né? Exatamente. Aí eu fui à médica, aí eles falaram comigo que achava que era o Kawasaki mesmo, mas precisava, e eu surtei. E chorei. Falei, não é isso. E se falar de novo que é isso, eu vou tirar ela desse hospital. De tão assim que eu já tava ficando assim. Extremo, né? Porque chega a ansiedade, a gente vai começa ficando tomando desequilibrada. Conta. E até mesmo assim, porque ao mesmo tempo a gente vai vendo Deus trabalhar, vai ver o agir dele, né? Vai perceber isso. Você vai notar que a sua fé está sendo ali fortalecida. E que as coisas improváveis, tudo aquilo que é improvável está acontecendo, né? Tudo aquilo que não deveria acontecer, começa a acontecer. As portas parece que... Medo, né? Um medo. E quando você vai vendo ali, você fala assim, é uma esperança ainda, assim, é uma luzinha. Eu falo que o medo, ele atrapalha muito a fé. Porque a fé é confiar. Sim. E confiar é muito difícil, principalmente quando está em jogo a vida do seu filho. Confiar e descansar. Essa é a parte difícil. Então, assim, até você entender isso, você vai brigar. Você vai chorar, você não vai aceitar. E eu tava nesse nível. Eu não queria aceitar. E aí eu falei, não vou aceitar. E ela não é. E aí eles me perguntavam algumas coisas, alguns sintomas, porque existe uma escamação nas partes genitais. E tava acontecendo. Aí eles me perguntavam, mãe, tá acontecendo? Eu, não. Comecei a negar. Porque eu comecei a perder a noção mesmo, eu não queria que fosse. E aí eu comecei a negar. Falei, não tem. E aí eu fui, quando foi no sábado à noite, ela praticamente já não estava falando, ela estava bem inchada mesmo. E a gente foi ver a boquinha dela, ela teve o sintoma mais característico da doença, que chama língua de framboesa. A língua incha e espeta. E aí, na hora que eu pedi pra ver, eu falei, olha pra você ver, amor, ela não tem nada. Olha pra você ver a boquinha dela. Eu falei, mostra a língua pro papai. Ela mostrou. Quando eu quase caí pra trás, a língua tava exatamente como é da doença. Ali eu tive certeza que era isso. Eu fiz assim, viu, papai? Não tem nada. E olhei pra ele, tipo, tem. Aí a lágrima escorreu no olho dele. Aí eu falei, fica forte, viu, papai? E eu saí correndo pelo corredor do hospital, chorando, desesperada, tipo, não, eu não queria aceitar. E eu chorando e correndo. No meio da minha corrida, eu sempre falava assim, Deus nunca falou comigo. Deus precisou falar comigo, assim, quase como cinema. Eu, no meio da minha corrida, eu paralisei e vi perfeitamente a imagem. Eu sozinha no meu quarto, ajoelhada, e eu ouvi a minha voz, coisa assim que eu não acreditava. Eu falava, como que Deus fala? Sabe? Ele te levou lá no início. E eu não lembrava dessa oração, eu não lembrava. E aí, na hora que eu tava correndo, no meu maior desespero, eu ouvi a minha voz falando, me mostra pra onde eu devo ir, me mostra o que ela tem e cura minha filha. Você tava na segunda etapa ainda. Na hora que eu, sabe? Aí eu falei, poxa, eu não conhecia esse hospital. Deus me mostrou para onde eu deveria vir. Deus está me mostrando o que minha filha tem e eu tô brigando. Deus vai curar ela. Tá tudo certo. Aí sabe quando te bate assim, poxa, não é possível, eu pedi. Deus tá me atendendo, porque você acha assim, poxa, quem sou eu? Sabe? Quem sou eu? E Deus tá me atendendo. Olha
a importância que Deus está me dando. Você não acredita naquele momento assim, você fala, porque você acha que não vai acontecer, você pede, mas você não acredita às vezes. Você fala, será? É muito sério isso. E aí na hora que eu falei, tá acontecendo, Deus vai curar ela. Eu voltei correndo pro quarto, falei pro meu marido assim, falei, vai dar tudo certo. E ele segurando pra não chorar, porque a gente tinha feito combinado. E até então, ninguém da família sabia. Todo mundo desesperado, chorando, me ligando. Eu desliguei o celular. Eu que sou muito ligada ao celular, eu desliguei o celular e todo mundo desesperado, querendo saber. E eu, não, gente, tá tudo bem, ela só tá com uma infecção urinária. E eu não contava pra ninguém, porque eu não queria que ninguém tivesse o mesmo sentimento que eu tive. De ela não tá aguentando, né? Ela não vai aguentar. Tá. Então eu queria só pensamento positivo, então eu não queria que ninguém soubesse. E aí, a minha irmã, que é, assim, ela tá sempre comigo em tudo, e ela é forte, eu liguei pra ela e falei, fica com a Clara pra mim, vem aqui pro hospital, porque ninguém eu tinha deixado ver ela. Aí eu falei, fica aqui com ela pra mim, porque eu preciso ir em casa pegar roupa, porque até então eu tava com a roupa do corpo. Falei, deixa eu em casa, porque a gente vai ficar aqui muito tempo. Porque eu já imaginava, ela vai tratar e tudo mais, eu vou ficar aqui. E eu precisava ver o Heitor, que era muito pequenininho, e eu tava deixando ele, e foi uma parte também que me doeu muito. Eu fui ver o Heitor, minha irmã ficou. E a minha irmã é aquele tipo de pessoa que ela resolve tudo, sabe? Tipo assim, o mundo tá caindo, ela tá resolvendo, ela não me liga. Eu falo, me liga, tá? Se acontecer alguma coisa, ela não liga. E aí ela ficou com a Clara lá, e ela é muito apegada com ela. E aí eu fui pra casa, tomei um banho, vi o Heitor e peguei as roupas. Na hora que eu tava pegando as roupas, minha irmã me ligou. Falou comigo assim, Juliane, oi. Ela falou, você tá vindo? Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, vem rapidinho. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela, vem rapidinho. Eu perdi o chão, sabe? Eu perdi o chão. Eu falei, mãe, eu tô largando o Heitor aqui em casa. Meu irmão tava lá. Eu falei, eu tô largando o Heitor aqui em casa. E meu irmão era novinho, tava com 15 anos. Eu falei, corre pra cá, fica com ele, que eu tô voltando pro hospital correndo. Falei com o Marcos a mesma coisa. Falei, fura todos os sinais, vai embora, tá acontecendo alguma coisa muito grave. E eu ligava, minha irmã não atendia, porque ela não queria me falar. E eu fui igual uma louca. E eu pedindo pra Deus, segura a mão da minha filha, cuida dela e tudo mais. E aí, na hora que eu cheguei, ela tava tendo uma febre de 40 graus, que não tava controlando. Depois que eu saí, ela passava um pouquinho, ela teve essa febre. Ela não tava tendo tanta febre assim, porque com o remédio tava controlando. A febre ficou descontrolada. E aí eu cheguei lá, ela já tava muito inchada, né? E tinha compressa no corpo dela todo, a cama toda molhada, e a febre não passava. E aí, na hora que eu vi o jeito que ela tava, a minha irmã chorando, e a minha irmã é muito forte. A minha irmã chorando e olhando pra mim, sabe, com o olho muito regalado de desespero, tipo assim, a gente tá perdendo ela. Aí eu olhei pra aquilo tudo assim, eu falei, tira tudo dela. Tira tudo, me dá ela, a enfermeira. Mãezinha, não pode. Eu falei, me dá ela agora, eu quero ela no meu colo agora. Aí ela, mãezinha, eu falei, me dá ela, só me dá ela. Aí elas me deram ela toda peladinha, peguei ela assim, coloquei um paninho só no bumbum dela pra eu andar com ela. Segurei soro, tudo, e é uma força surreal, porque a criança, quando ela não te ajuda, quando ela tá inchada, pesa muito mais. E eu nem senti o peso. Com o aparelho, com o soro, com tudo, eu carregando aquilo tudo, peguei e comecei a andar com ela pelo hospital. Aí comecei a falar com ela, filha, tá tudo bem. A mamãe já chegou. Inclusive, você não acredita, eu trouxe roupa linda pra você ficar aqui no hospital, trouxe roupa pra mim, pra você. Mamãe tá cheirosa? E não sei o que, comecei a conversar com ela. Falei, o Heitor tá ótimo, te mandou um beijo, a vovó te mandou um beijo, tá todo mundo bem. E ela suava a febre, sabe? Aquela coisa estranha, ela muito quente. Aí ela dava aqueles arrepios, ela tava prestes a uma convulsão. Por isso que eles não queriam me entregar. A febre foi cedendo. E eu falando, tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem. Até hoje a gente fala muito isso, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem. E eu andando com ela igual uma louca pelo hospital. E todo mundo assim, assustado, porque todo mundo tava achando que realmente ela tava indo. Essa sua reação, né, também. E assim, não era minha reação. Eu sou aquela pessoa que eu ia falar assim, posso pegar? Se falasse não, eu ia falar, tudo bem. E eu virei uma mãe que falava, nem você eu vou se pegar. Não, eu não me reconhecia. Hoje eu vejo, eu não me reconheço. Nenhuma atitude. E aí eu falava com ela alto. E eu tenho vergonha, às vezes, de falar alto perto das pessoas. E as pessoas me olharam, eu não tava nem aí. E eu andava e falava, filha, tá tudo bem, filha. Você tá ótima. A mamãe tá aqui, tá tudo bem, sabe? Eu tinha uma ordem na voz que
Não era Uma minha. autoridade. E aí ela foi indo, a febre acalmou. E aí eu voltei com ela pra cama. A enfermeira não acreditou, trocou tudo. E ela passei a noite em claro, vigiando ela. Quando foi no domingo de manhã, ela tava pior por causa da crise da noite anterior. E toda hora entrava um médico novo, um residente, alguém, pra poder ver. E onde foi ali que você viu que eles realmente descobriram ali que era doença mesmo ali pra tratar? Ainda não tinha diagnosticado. Ainda não tinha diagnosticado. Seria só a doutora Daniele. Mas eu já sabia. Esse processo todo você passou até segunda-feira, vamos dizer assim. Você passou o final de semana inteiro com ela desse jeito. Não, porque mais uma vez Deus estava ali. Tava ali. E aí toda hora entrava um médico, e avaliando ela, e ela com dor. Só que aí ela já não estava tendo reação de dor, ela só fazia assim. Então ela, normalmente, quando ela estava com dor, ela não gritava, não chorava, mas ela tirava o bracinho, tirava a perninha. E não, ela já estava tão inchada que ela não estava conseguindo movimentar. Porque é uma doença que ela ataca todo o sistema nervoso. Então ela incha tudo. Então é como se todos os órgãos dela já estavam alterados. Todos eles estavam muito inchados. Ela estava toda inchada, toda. Então por isso o risco de aneurisma, infarto, é uma doença muito séria. E aí eu não aguentava mais os médicos avaliando ela, porque para eles era um caso raro e todo mundo precisava ver. E para mim era minha filha que estava doendo nela, sabe? Então chegou um certo momento que eu falei, ninguém coloca a mão nela mais. E eu falaram isso normal. Eu falei, ninguém coloca a mão nela mais. A partir de agora, quer saber do caso dela? Eu sei que é raro, para vocês é um estudo, para mim é minha filha. Vocês vão perguntar um pro outro, ninguém coloca a mão nela mais. Eu sentei na cadeira, eu já não tava aguentando aquilo ali mais, porque já eram, 5, 6 dias sem dormir, direto, vigiando ela o tempo inteiro. Eu tava virando um zumbi, literalmente. E aí, mais uma vez, minha fé foi testada. Eu sentei na cadeira, fechei o olho e falei, oh Deus, traz essa doutora Daniele aqui. Traz essa doutora Daniele aqui, porque... Isso era no domingo? Era. Aí eu falei, traz ela aqui, porque eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se ela vai aguentar. O tempo nosso já estava muito curto. A gente já estava no 9º dia. Então, assim, no outro dia poderia ser tarde demais. Então eu falei, oh Deus, traz ela aqui, traz. E aí, quando eu abri os olhos, é tão surreal que eu não acreditei. Ela entrou. O que o meu coração de pouca fé fez? Fechou a cara. Lá vem outra médica mexendo na minha filha. Eu não acreditei que a minha oração estava sendo respondida. Aí eu olhei pra cara dela e fechei a cara. Tipo assim, lá vai mais uma mexendo na minha filha. Aí ela entrou e fez assim, bom dia, mãezinha, tudo bem? Aí eu fiz assim, com raiva. Aí ela fez assim, eu sou a doutora Daniele. Aí chorei muito. Aí chorei muito, muito, muito. Ela falou, tá tudo bem? O que foi? Aí eu falei pra ela assim, tá tudo ótimo. Agora tá tudo ótimo, porque você é a resposta da minha oração. Eu tava pedindo a Deus agora pra você vir aqui e você tá aqui. Aí ela falou comigo assim, então é culpa sua, porque eu tava de folga e eles me escalaram. E brincou assim comigo. Eu tinha mais certeza ainda que era a resposta da minha oração. E de todo o plano que Deus tinha traçado pra Clara. E aí ela falou comigo assim, vamos fazer o tratamento, mãe? Tá confirmado, é o Kawasaki. Aí eu falei, tá, e me deu aquele alívio, tá, vamos fazer o tratamento. Ela falou, mas aí vem a parte que é difícil. No tratamento, é uma imunoterapia, é como se fosse uma quimioterapia, mas ele chama imunoterapia e ele tem riscos. Então pode ser que ela saia daqui direto pro CTI. Aí sabe aquele, de novo? Aí eu falei, eu não tenho saída. Ela falou, não. Aí ela falou comigo assim, inclusive esse medicamento tem mais ou menos 2 semanas que foi liberado e o seu convênio cobre. E era um medicamento no valor de um carro, que no dia eu não teria para poder pagar, sabe? E aí eu falei, nossa, como que Deus tá cuidando de tudo. De tudo. Aí eu falei, nossa, aí eu falei, eu posso ligar pra minha mãe? Porque nessa hora é só colo de mãe, né? E aí eu liguei pra minha mãe e aí que eu contei. E na hora que eu tava contando, a minha mãe falou assim, posso falar com a sua sogra e seu sogro? Eles estão aqui agora chorando, achando que eu sabia. E eu também não sabia. Falei, então coloca no Viva Voz que eu vou contar pra todo mundo.
E aí colocou no Viva Voz, eu contei, todo mundo chorando muito, todo mundo muito abatido. E aí que você vê que nessa hora não existe nada, não existe dinheiro, não existe nada. Existe, às vezes, só a sua fé. E essa é a hora mais difícil. Na hora que você tá de mãos atadas, você não tem o que fazer, você simplesmente tem que confiar, entregar E descansar. e é muito difícil. Completamente. E aí ela foi, eu falei, eu não quero que ninguém venha ver, porque acho que ninguém vai dar conta de ver como ela tá. Nesse momento, ela já tinha estourado todas as veinhas da mão e do bracinho e já estava começando a pegar acesso no pé, porque as veias ficam frágeis, por isso que dá o aneurisma, o infarto e tudo mais. Então, assim, ela já estava bem debilitada, sabe? E aí minha cunhada é muito forte, minha cunhada falou, eu quero ver. E na hora que minha cunhada chegou lá pra ver, eu falei, tá proibido de chorar, ninguém pode chorar. Eu ficava forte o tempo inteiro. Minha cunhada ficou lá, tipo, uns 20 minutos. E ela falou, nossa, ela tá sofrendo demais. Aí quando ela começou a chorar, eu falei, não chora, lá fora, pode ir lá pra fora. Aí ela falou, nossa, eu não dou conta de ficar. Aí todo mundo percebeu que, assim, a força não era minha, porque eu sou a mais mole de todas. E aí meu marido só chorava. Ele só olhava pra ela e chorava, mas disfarçadamente. Aí ela foi e falou comigo assim, você vai reparar, aí isolaram o quarto, porque ela ia ficar com a imunidade muito baixa, a gente não podia sair do quarto. E aí isolaram, e aí ela falou comigo assim, ela vai começar o medicamento. E a parte interna da coxinha dela era o único lugar que não tinha os exantemas. Aí ela foi e falou assim, fica de olho, porque se ela começar a ter reação nessa parte, a gente tem que correr com ela pro CTI. Falei, tá tudo bem. E aí, pegaram o acesso, conseguiram acesso e ela começou o medicamento. Eram 12 horas direto. Nisso ela não abria nem os olhos, ninguém nem tinha visto ela ainda, sabe? E aí... Ela estava inconsciente. Não, ela estava consciente de tudo. E que foi o mais triste, porque ela não tinha força para brigar, para lutar, para nada. Sim. Mas ela estava consciente de tudo. Ela estava escutando tudo. E aí ela começou o medicamento e ela tomou, quando ela estava em 8 horas já de medicamento, ela perdeu a veia. E aí a enfermeira chegou, estava muito difícil de pegar uma veia, sabe? E a enfermeira tentava, estourava, ela tentava outra, estourava, ela tentava outra, estourava. Aí, se eu dar uma picadinha nos meninos, eu choro. Eu parei, peguei a mão dela e falei assim, calma, tá tudo bem. Você vai conseguir, pode furar de novo. E assim, com essa calma que não é minha. Aí ela foi e falou comigo assim, mãe, é pro bem dela. Falei, eu sei que é pro bem dela. Ela, mãe, me perdoa, mãe. Aí eu falei, não, eu sei que você tá fazendo pro bem dela. Aí ela pegou e falou comigo assim, mãe, você tá sendo mais forte que todo mundo. E abriu a boca a chorar. Aí eu falei, aqui, eu confio em você, vai dar certo. Aí ela foi e pegou. Na hora que ela pegou, foi uma veia maravilhosa. A gente continuou o medicamento. Quando foi pela manhã, e nisso meu marido não quis ficar, eles liberaram 2 pessoas ficar. Ficou a minha irmã dormia e eu igual um zumbi, a noite inteira olhando pra coxinha dela. Terminou o medicamento de manhã. Quando terminou o medicamento, ela já tava falando. Nossa. E aí, ela de manhã, ela já de olhinho aberto, ainda inchada, mas ela já falando. Esse já foi o início do processo da cura dela. Foi surreal. Ela já tava bem. Ela mal tomou o medicamento, ela já tava bem. Já tava reagindo completamente diferente ali. Totalmente. Era como se tivesse tirado com a mão. E aí, no outro dia, quando a médica chegou, ela foi e olhou pra ela assim e assustou. E falou, gente, que menina linda, tem olhos azuis e tudo mais, ninguém tinha visto. Aí ela olhou assim com a cara meio brava, né, que ela é meio bravinha assim, né? Ela olhou com a cara meio brava. Falei, isso, minha filha, fica brava, acha ruim, faz o que você quiser. Aí a médica falou assim, engraçado, eu nunca vi esse medicamento fazer efeito tão rápido. Aí eu ri, olhei pra ela e falei com ela assim, falei, porque você não tá vendo um medicamento fazer efeito, você tá vendo uma cura. E eu pedia pra Deus o tempo inteiro, que seja o seu sangue que corra nas veias da minha filha. E foi. E aí ela melhorou, ela teve que reaprender a andar. Ela reaprendeu a andar lá no hospital, ficou isolada por um tempo. E aí, ela, durante esse período, ela estava com um sopro no coração. E ele simplesmente sumiu.
sumiu. E os médicos não acreditavam. Me pediram ecocardiograma, tudo, ela foi fazer tudo. E a médica falava comigo assim, você tem certeza que ela teve Kawasaki? Ela teve. Então, assim, a gente tem os vídeos de tudo. Eu filmei, eu tirei foto de todos os momentos. E foi surreal. E aí, quando a gente teve que fazer um acompanhamento por 1 ano e talvez tivesse que fazer o acompanhamento pela vida toda. A gente fez o acompanhamento de 1 ano. No último exame, em todos os exames eu ouvi a mesma coisa. Você tem certeza que ela teve Kawasaki? Foi Kawasaki que ela teve? Foi Kawasaki. Ela falou, nossa, não tem sequela, não tem nada. Ela não teve exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Nada. E é isso, né? Eu acho que quando a gente larga tudo, né? E corre mesmo ali pros braços de Deus, né? No caso, a primeira coisa que você fez foi orar. Foi uma oração rápida, simples, mas foi o quê? Sincero. Foi sincero. Você abriu o seu coração ali para Deus ali. Naquele momento ele começou a trabalhar, porque você deu espaço. Deus, ele é muito educado, sabe? Ele não vai arrombar, ele não vai entrar se você não permitir. Você tem que dar espaço para que ele venha trabalhar na sua vida. E com certeza a fé. Eu creio sim na cura. Eu acredito na cura. E esse testemunho é um testemunho muito bonito, Ju. Um testemunho de força, né? Para quem é mãe, para quem tem filho, né? E assim, sabe muito bem o desespero que é passar uma febre com uma criança, já deixa a gente, né, vamos dizer assim, preocupada, ansiosa, com medo. Agora imagina aí um diagnóstico aí de 9 dias, uma luta ali com 9 dias sem saber o que estava acontecendo, né? Então é muito mais sério, assim, um desespero, você não vê a reação, mas acreditar que Deus vai fazer o impossível acontecer. E assim, eu sempre falava que eu não visitava crianças doentes porque eu não tinha estrutura para aguentar. E aí lá, às vezes eu me sentia constrangida, porque eu via algumas mães com crianças maiores do que a Clara com microcefalia. E ali era irreversível, o meu foi reversível. Então eu me coloquei no lugar delas, eu pensei assim, nossa, se eu tô na minha casa com os meus filhos com saúde, por que eu vou me sentir fraca ou mal de ver uma criança doente? O que eu posso fazer para ver ela melhor? O que eu posso fazer para ajudar aquela mãe? E foi aí que eu passei a participar dos projetos. Participar do projeto social, um projeto social, né? Que é muito importante, né? Eu falo assim, você que gosta ou que não conhece, mas já sentiu vontade de conhecer, faça parte, visite, né, uma casa de recuperação, um hospital que trabalhe com crianças com câncer, ou um asilo, que seja, né, isso ajuda a gente, transforma a visão nossa, ser humano, né, na sociedade. E, Ju, gostaria que você deixasse uma mensagem para uma mãe, para um pai, que está passando por um momento difícil com a saúde, vamos dizer assim, em geral, uma dificuldade, que precisa, vamos dizer assim, acreditar no sobrenatural, na fé. Como você passou por isso, você tem uma bagagem, uma experiência, né? Você tem propriedade, vamos dizer assim, para falar sobre isso. Deixasse uma mensagem para quem está passando por isso agora, nesse momento. Para quem está lutando aí. Eu até quis falar sobre isso porque foi confundido o Kawasaki com o Covid-19. Então, primeiramente, para todas as mães ficarem atentas, porque é uma doença muito séria, pouco conhecida e que precisa, né, dessa pesquisa, precisa que as pessoas saibam um pouco mais dos sintomas para não ser pegas de surpresa, ou até alguns profissionais às vezes não estão ainda vivenciando ainda essa doença. Sim. Então a gente tem que ficar atenta sim a esse tipo de coisa, porque pode acontecer, né? A Clara não estava dentro do público-alvo e ela foi um caso muito raro. Então assim, fiquem atentas, todas as mães fiquem atentas. É muita febre, tem vários sintomas, né? A gente pode depois colocar até os sintomas, sim. Para exemplificar mais. Mas eu queria dizer para todas as mães que estão passando por isso, ou a gente não está livre, ou que, né, se vier passar alguma coisa assim, parecida, vamos dizer assim, alguma experiência parecida com a da Juliane, que ela
deixar, né, uma mensagem de força para essas pessoas. Fique firme e assim, Deus sabe o momento, Ele permite que a gente cresça com tudo isso, sabe? Então não perca a sua fé, acredite, dê força para o seu filho. A gente, por instinto, a gente quer proteger e às vezes a gente quer brigar, mas deixa o seu coração falar, deixa o seu coração. Se alguém falar que você, né, tá errada, se seu coração tá pedindo, vai atrás, cuida mesmo, porque a melhor bênção que a gente pode ter na vida são os nossos filhos. E fique tranquila que vai dar tudo certo e principalmente entregue nas mãos de Deus, porque nas mãos dele não tem erro. A vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Verdade. E o Experiências que Edificam fica por aqui. Essa foi a mensagem de hoje. Fé, superação. E se você tem alguma experiência e gostaria de compartilhar, basta enviar um e-mail que vai estar aqui abaixo. E até mais. Tchau!